Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento e reflexão. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais icônicas e cheias de significado da humanidade, o relato de Gênesis, capítulo 8. É uma narrativa que fala sobre fim e recomeço, sobre destruição e principalmente sobre esperança. Antes de começarmos, aquele pedido especial de sempre. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você acha dessa história e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E, claro, se lembrar de alguém que precisa de uma mensagem de esperança, compartilhe este texto. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O capítulo 8 de Gênesis começa logo após o evento mais cataclísmico já descrito na Bíblia, o Grande Dilúvio. Imagine um mundo completamente coberto por água, uma espécie de reset planetário. Por mais de um ano, Noé, sua família e um par de cada animal terrestre estiveram confinados em uma arca gigantesca, flutuando sobre um oceano sem fim. A missão deles era sobreviver para repovoar a Terra. Gênesis 8 marca o ponto de virada dessa saga. É o momento em que a destruição cessa e um novo começo se torna possível. É a transição do caos para a ordem, da incerteza para a promessa de um futuro. A importância desse capítulo vai muito além de um simples relato histórico ou mitológico. Ele estabelece temas fundamentais que ecoam por toda a Bíblia e chegam até nós hoje. Falamos aqui sobre a fidelidade de Deus, que, mesmo em meio ao juízo, preservou um remanescente. Falamos sobre a paciência humana, representada pela longa espera de Noé dentro da arca. E, acima de tudo, falamos sobre a esperança que renasce das cinzas, ou, neste caso, das águas. É uma lição poderosa sobre como, mesmo após as maiores tempestades da vida, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer, uma nova chance para fazer diferente e melhor. Ao longo desta análise, vamos explorar cada detalhe deste capítulo fascinante. Veremos como Deus agiu para fazer as águas baixarem, como Noé testou o terreno com as aves, o significado de seu primeiro ato ao sair da arca e a incrível aliança que Deus estabeleceu com toda a criação. Cada passo dessa jornada nos ensina algo valioso sobre fé, gratidão e a capacidade de recomeçar. É como se a história de Noé fosse um espelho para as nossas próprias vidas, mostrando que, não importa o tamanho do dilúvio que enfrentamos, a esperança por um solo firme sempre existe. Vamos juntos desvendar essas mensagens. O relato de Gênesis 8 começa com uma frase simples, mas extremamente poderosa. E lembrou-se Deus de Noé. Pensem no peso dessa declaração. Noé e sua família estavam isolados do mundo, flutuando em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som da água e dos animais. Eles poderiam se sentir esquecidos, abandonados em meio a um planeta devastado. No entanto, a narrativa faz questão de afirmar que eles nunca estiveram sozinhos. Essa lembrança de Deus não é como a nossa, que às vezes falha. É uma lembrança ativa, um ato de cuidado e intervenção. É o ponto de partida para a restauração do mundo, mostrando que, mesmo no auge da crise, o plano divino estava em andamento. Esse cuidado se manifesta de forma muito prática. O texto diz que Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Não foi um processo mágico e instantâneo. Foi um processo natural, guiado por uma força superior. As fontes do abismo e as comportas do céu, que antes jorravam água sem parar, foram fechadas. A chuva torrencial finalmente cessou. Isso nos mostra um Deus que não apenas inicia eventos, mas que também os conclui. Ele que permitiu o dilúvio é o mesmo que o encerra, demonstrando um controle absoluto sobre as forças da natureza que ele mesmo criou. É um lembrete de que, mesmo nos processos que parecem lentos e demorados, há uma mão soberana guiando tudo.
A espera dentro da arca foi longa, durando mais de 1 ano. Durante 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra, e só então começaram a diminuir gradualmente. Essa longa duração ensina uma lição valiosa sobre paciência. Noé não podia fazer nada para acelerar o processo. Ele precisava confiar que, no tempo certo, a terra seca apareceria novamente. Isso se assemelha muito às nossas próprias esperas. Seja esperando por uma cura, por uma oportunidade de emprego ou pela resolução de um problema familiar, muitas vezes nos sentimos impotentes. A história de Noé nos incentiva a confiar no processo, a entender que a calmaria virá, mesmo que demore mais do que gostaríamos. O cuidado de Deus não era apenas com Noé e sua família, mas com toda a vida que estava na arca. A frase inicial diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Isso amplia a nossa visão sobre o cuidado divino. Não era um plano centrado apenas no ser humano, mas na preservação de todo o ecossistema. Cada criatura era importante para o novo mundo que estava prestes a surgir. Essa visão nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade com a criação, reconhecendo o valor de cada forma de vida, assim como Deus demonstrou ao preservá-las durante o maior desastre da história. A forma como as águas do dilúvio recuam é uma demonstração fascinante do controle de Deus sobre a natureza. O texto não descreve um simples desaparecimento da água, mas um processo gradual e ordenado. Primeiro, a chuva para. Depois, as fontes subterrâneas são fechadas. Em seguida, um vento forte começa a soprar sobre a superfície, ajudando na evaporação e no movimento das águas. Esse detalhe do vento é muito interessante, pois é um elemento natural usado para cumprir um propósito divino. Isso nos ensina que Deus frequentemente age através de meios que já existem no mundo, usando as leis da física e da natureza para realizar a sua vontade. Não precisa ser sempre um milagre espetacular. Muitas vezes, a ação divina é sutil e integrada ao funcionamento do universo. Imagine a cena do ponto de vista de Noé. Por meses, tudo o que ele via pela janela da arca era água. Então, lentamente, ele começa a perceber mudanças. O nível da água para de subir e, depois de muito tempo, começa a baixar. No 7º mês, no 17º dia, a arca finalmente repousa sobre os montes de Ararat. Este não é o fim da jornada, mas é um marco crucial. É a primeira vez em meses que eles sentem terra firme sob a estrutura da arca. É um sinal concreto de que a espera está chegando ao fim. Esse momento de repouso simboliza a estabilidade após um longo período de instabilidade, uma promessa de que o caos não durará para sempre. O processo de secagem continua por mais alguns meses. No 10º mês, os cumes de outras montanhas começam a aparecer. Pensem na alegria e na esperança que isso deve ter trazido para a família de Noé. Cada novo pico de montanha visível era uma prova de que o mundo estava, de fato, reemergindo. É como quando estamos passando por uma fase difícil e, aos poucos, começamos a ver pequenos sinais de melhora. Uma boa notícia aqui, um pequeno avanço ali. Esses sinais nos dão força para continuar, pois mostram que não estamos parados no mesmo lugar. O recuo das águas foi um espetáculo lento, que exigiu fé e observação atenta. A linguagem usada para descrever esse processo é muito acessível e visual. As águas foram minguando e se retirando da terra, diz o texto. Essa simplicidade nos ajuda a conectar com a história. Não são termos técnicos ou complexos. É a descrição de um evento como se estivéssemos observando-o. Deus não apenas estalou os dedos e fez a água sumir. Ele orquestrou um retorno gradual à normalidade, permitindo que a terra se recuperasse e que Noé e sua família se preparassem psicologicamente para o novo mundo que iriam encontrar. Isso mostra um Deus que não tem pressa
que trabalha com ordem e propósito em cada etapa do processo. Após 40 dias desde que os topos das montanhas se tornaram visíveis, Noé decide tomar uma atitude para verificar as condições do mundo exterior. Ele abre a janela que havia feito na arca e solta um corvo. A escolha do corvo é simbólica. Corvos são aves resistentes, conhecidas por sua capacidade de se alimentar de carniça. O texto diz que o corvo ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. O comportamento do corvo não deu a Noé uma resposta definitiva. Ele não voltou para a arca com um sinal claro, mas sua capacidade de sobreviver lá fora indicava que o processo de secagem estava avançando. O corvo representa uma esperança inicial, mas ainda incerta, um primeiro passo cauteloso na exploração do novo mundo. Insatisfeito com a resposta ambígua do corvo, Noé decide usar outra ave, a pomba. A pomba, ao contrário do corvo, é uma ave mais delicada. Ela precisa de um lugar limpo para pousar e não se alimenta de carniça. Na primeira vez que Noé a solta, a pomba não encontra lugar para pousar e retorna para a arca. Noé a acolhe de volta, estendendo a mão. Esse retorno simboliza que o mundo ainda não estava pronto. As águas ainda cobriam tudo, e a terra não oferecia descanso. Isso ensina a Noé e a nós uma lição de paciência. Às vezes, nossa primeira tentativa de sair de uma situação difícil falha. A resposta que recebemos é: ainda não é a hora. É preciso saber esperar e tentar novamente. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba novamente. 7 dias é um período significativo na Bíblia, muitas vezes associado à perfeição ou a um ciclo completo. Desta vez, a pomba retorna ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Este é um dos momentos mais emocionantes e simbólicos de toda a história. A folha de oliveira era a prova irrefutável de que a vida vegetal havia retornado. A destruição não foi total. A terra estava viva novamente. A pomba com o ramo de oliveira se tornou um símbolo universal de paz e de um novo começo. Para Noé, foi o sinal de esperança que ele tanto aguardava, a confirmação de que a espera estava valendo a pena. Ainda assim, Noé espera mais 7 dias. A paciência dele é impressionante. Ele solta a pomba pela terceira e última vez, e ela não retorna mais. Isso significava que a pomba havia encontrado um lar, comida e um lugar para construir seu ninho. O mundo estava finalmente habitável. A jornada das aves, do corvo à pomba que não retorna, é uma metáfora perfeita para o nosso próprio processo de superação. Começamos com uma esperança incerta, o corvo. Passamos por tentativas que mostram que ainda não é o momento, a primeira pomba. Recebemos um sinal claro de que as coisas estão melhorando, a pomba com o ramo. E, finalmente, alcançamos a liberdade e a normalidade, a pomba que não volta. Mesmo com todos os sinais positivos, incluindo a folha de oliveira e o desaparecimento da pomba, Noé não age por impulso. Ele continua esperando. O texto nos diz que, quando Noé tinha 601 anos, no primeiro dia do primeiro mês, ele removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Ele podia ver com os próprios olhos que era seguro sair. No entanto, ele e sua família permaneceram dentro da arca. Por quê? Porque eles estavam esperando por uma ordem direta de Deus. A mesma voz que lhes disse para entrar na arca era a única que poderia lhes dar a permissão para sair. Isso demonstra um nível de obediência e confiança admiráveis. A ordem finalmente chega. Quase 2 meses depois de a terra parecer seca, Deus fala a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. A instrução é clara e específica. Deus não apenas o autoriza a sair, mas também lhe dá um propósito. Faze sair contigo todo animal de toda a carne,
que está contigo de aves e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. A saída não era apenas para a liberdade deles, mas para o cumprimento de uma missão repovoar o planeta. A obediência de Noé não era passiva, era o ponto de partida para uma nova ação. O valor da obediência aqui é imenso. Noé poderia ter argumentado que já sabia que a terra estava seca. Ele poderia ter se apressado, ansioso para sentir o chão firme sob seus pés depois de tanto tempo, mas ele escolheu esperar pelo comando divino. Essa atitude nos ensina sobre a importância de alinhar nossas ações com um propósito maior, de esperar pelo tempo certo, que muitas vezes é o tempo de Deus. Na nossa vida, podemos ter todos os sinais de que uma porta está aberta, mas a sabedoria muitas vezes reside em esperar por aquela confirmação interior, aquela paz que diz: agora é a hora. A pressa pode nos levar a tomar decisões que não estão totalmente alinhadas com o melhor plano. Quando Noé finalmente sai, ele o faz em completa ordem, seguindo as instruções divinas. Ele, sua família e todos os animais saem da arca. A cena deve ter sido espetacular, um desfile de vida em um mundo renovado. A obediência de Noé não apenas garantiu sua segurança, mas também estabeleceu um padrão para o novo começo da humanidade. Um começo baseado não na vontade própria, mas na escuta e na resposta à direção de Deus. É um lembrete poderoso de que os recomeços mais sólidos são aqueles construídos sobre um alicerce de confiança e obediência, em vez de impulsividade e autossuficiência. O primeiro ato de Noé ao pisar em terra firme não foi construir uma casa, procurar comida ou explorar o novo mundo. Seu primeiro impulso foi construir um altar para o Senhor. Pensem nisso. Depois de mais de um ano trancado, sua prioridade número 1 foi expressar gratidão. Ele pegou alguns dos animais limpos e aves limpas que havia levado na arca, ou seja, aqueles que Deus havia designado como apropriados para sacrifício, e os ofereceu como holocaustos no altar. Este ato de adoração estabelece o tom para toda a nova era da humanidade. Antes de qualquer outra coisa, o reconhecimento e a gratidão a Deus eram fundamentais. O sacrifício oferecido por Noé era extremamente significativo. Ele não ofereceu qualquer animal. Ele ofereceu animais limpos, que eram mais numerosos na arca. Gênesis, capítulo 7, versículo 2, diz que ele levou 7 pares de animais limpos. Mesmo assim, era um sacrifício real. Esses animais eram parte do pequeno rebanho que ele tinha para recomeçar a vida. Oferecê-los a Deus era um ato de fé, demonstrando que ele confiava que Deus proveria o suficiente para que eles se multiplicassem. A gratidão de Noé não era barata. Custou-lhe algo valioso. Isso nos ensina que a verdadeira gratidão muitas vezes envolve sacrifício, abrindo mão de algo que valorizamos para honrar a quem nos deu tudo. A resposta de Deus a este ato de adoração é imediata e profunda. O texto diz que o Senhor cheirou o aroma agradável. Isso é, claro, uma linguagem figurada, uma forma humana de descrever a aceitação e o prazer de Deus com a atitude de Noé. Não era o cheiro da carne queimando que agradava a Deus, mas o cheiro de um coração grato e obediente. Aquele sacrifício representava a devoção sincera de Noé. Em resposta a essa atitude, Deus faz uma promessa em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Este momento é um ponto de virada na relação entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Noé, um ato de gratidão, move o coração de Deus a estabelecer uma nova forma de lidar com o mundo. Em vez de um juízo destrutivo em resposta ao pecado humano, Deus promete sustentar a ordem natural. É como se a gratidão de Noé abrisse um canal para a graça de Deus se manifestar de uma nova maneira. Isso nos mostra o poder da gratidão. Quando somos gratos, não apenas mudamos nossa própria perspectiva,
mas também podemos tocar o coração de Deus e abrir portas para novas bênçãos e promessas em nossas vidas. O altar de Noé é um monumento eterno ao poder de um coração agradecido. Após a adoração de Noé, Deus estabelece um pacto, uma aliança unilateral e incondicional. Ele promete a si mesmo que nunca mais destruirá toda a vida com um dilúvio. O mais impressionante sobre essa promessa é a razão que Deus dá. Ele diz porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Isso pode parecer estranho. Deus promete não destruir a humanidade justamente pela razão que o levou a enviar o dilúvio em primeiro lugar, a maldade humana. O que mudou? A perspectiva de Deus. Em vez de responder ao pecado com destruição total, ele escolhe a graça e a paciência. Ele estabelece uma nova política de convivência com a imperfeição humana. Essa promessa é consolidada com a garantia da ordem natural. Deus declara: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Esta é uma das promessas mais fundamentais de toda a Bíblia. Deus está garantindo a estabilidade dos ciclos da natureza. Ele está dizendo que, não importa o quão caótico o comportamento humano se torne, ele manterá a ordem do planeta funcionando. O sol vai nascer, as estações vão mudar, as colheitas vão crescer. Essa previsibilidade é um presente incrível. É a base sobre a qual toda a civilização humana pôde se reconstruir e florescer. É um ato de pura graça. A importância dessa aliança para nós hoje é gigantesca. Vivemos nossas vidas contando com essa promessa todos os dias, muitas vezes sem nem perceber. Planejamos nosso futuro, plantamos alimentos, construímos casas, tudo com a confiança de que o mundo continuará a operar de acordo com essas regras básicas. A promessa de Gênesis capítulo 8 é o fundamento da nossa segurança existencial no planeta. É Deus dizendo: eu cuidarei da estrutura do mundo para que vocês possam viver suas vidas. Isso nos liberta do medo de um cataclismo repetido e nos permite focar em viver, crescer e nos relacionar uns com os outros e com Ele. Essa aliança não elimina as consequências do mal, mas garante a continuidade da vida e da oportunidade de redenção. Ela mostra um Deus que prefere a preservação à destruição, a paciência ao juízo imediato. O pacto sobre os ciclos da vida é um lembrete diário da fidelidade de Deus. Cada nascer do sol, cada mudança de estação, cada colheita é um testemunho silencioso de que Deus está cumprindo sua promessa. É um convite para vivermos com menos ansiedade sobre o futuro do planeta e com mais gratidão pela estabilidade que nos foi dada, permitindo-nos focar em como podemos viver melhor dentro deste mundo que Ele tão graciosamente sustenta. Ao final dessa jornada por Gênesis capítulo 8, fica claro que esta não é apenas uma história antiga sobre um barco e um dilúvio. É um manual sobre como enfrentar as tempestades da vida e recomeçar. A lição mais evidente é a do recomeço. Noé saiu da arca para um mundo vazio e silencioso, mas também limpo e cheio de potencial. Todos nós enfrentamos dilúvios em nossas vidas. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de saúde. Esses eventos podem nos deixar sentindo que tudo foi destruído. Gênesis capítulo 8 nos ensina que o fim de uma fase é sempre a oportunidade para um novo começo. Assim como Noé, somos chamados a sair da arca de nossa dor e repovoar nosso mundo com novos sonhos e novas atitudes. A história também é uma aula magistral sobre fé e paciência. Noé esperou por mais de um ano, confiando em uma promessa. Ele esperou pelas águas baixarem, pelos sinais das aves e, mais importante, pela ordem de Deus para agir. Quantas vezes nós desistimos cedo demais? Quantas vezes agimos por impulso porque não aguentamos mais esperar? A fé de Noé nos desafia a confiar no tempo dos processos.
A verdadeira fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer, mas ter a paciência para esperar que aconteça da maneira e no tempo certos. É saber que, mesmo no silêncio da espera, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para o nosso recomeço. A esperança é talvez o tema central que permeia todo o capítulo. Ela aparece no repouso da arca, no primeiro pico de montanha visível, no vôo do corvo e, de forma triunfante, no ramo de oliveira trazido pela pomba. A esperança não é um otimismo cego, mas a expectativa confiante de que o bem prevalecerá. É a capacidade de ver uma folha verde em meio a um mundo que parecia morto. Nas nossas dificuldades, precisamos aprender a procurar por nossos ramos de oliveira. Pequenos sinais de que as coisas estão melhorando, de que a vida está brotando novamente. Esses sinais nos dão a força para perseverar até que a tempestade passe completamente. Por fim, a história de Gênesis capítulo 8 nos convida a viver uma vida de gratidão. O primeiro ato de Noé em um mundo novo foi agradecer. Essa atitude de gratidão mudou a atmosfera e abriu caminho para uma promessa divina de preservação. Como podemos aplicar isso hoje? Começando e terminando nossos dias com gratidão, não importa as circunstâncias. Agradecendo pelas pequenas coisas, o sol que nasce, o alimento na mesa, a estabilidade das estações. Essa gratidão transforma nossa perspectiva e nos conecta com a fidelidade de Deus. Eu te convido a refletir. Qual é o seu dilúvio hoje? E como você pode aplicar as lições de fé, paciência, esperança e gratidão de Noé para encontrar seu próprio solo firme e começar de novo?